Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. É em São João capítulo 10 mesmo, onde eu li, antes das cartas. Verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, disse Jesus, não é? Pai Celeste, Deus amado, nós continuamos nesse trabalho. A Ti ele pertence. E o Senhor tem esse povo, o qual o Senhor comprou com Teu próprio sangue lá no Calvário. Sabemos que o Senhor ama esta gente, começando do mais novo até o mais velho. E por isso o Senhor tem proporcionado a esta gente esses momentos tão especiais, que o mundo não pode perceber, não pode conhecer, porque ele não conheceu o Espírito de verdade, mas nós conhecemos. E não porque somos melhores, mas isso é a Tua graça, a Tua misericórdia para conosco. Nós te pedimos que fique conosco em mais esse restante do trabalho, em mais esse desfecho desse dia, coroamento desse dia. Sabemos que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso eleito, e nós somos os eleitos do Senhor. Por isso nós queremos Te dar glórias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu cresci fora de casa, sem apoio de meus pais, e às vezes me sinto muito só. Todos nós precisamos de uma família. A pessoa desfamiliarizada, ela está assim, desagregada do sentido humano, né? Vamos dizer, da linhagem humana, porque o humano é para viver em família. Eu sou uma cristã, e esta é uma das causas que saí de casa ainda criança, há 9 anos atrás. Hoje sou uma jovem e me encontro pronta para a vida. Há momentos que eu gostaria muito de poder falar de minhas vitórias e fracassos para minha mãe. Gostaria tanto de pedir a meu pai dizer não, ele dizer não para o meu próprio bem, porque os pais veem melhor. Tá vendo? Quando não tem, aí quer um não do pai. Às vezes me sinto tão dona de mim. A pessoa ficar dona de si não é bom, não. Às vezes ela pensa que é bom, mas não é. Dona de mim, que em certas situações me confundo, toda onde levo tempo tentando me encontrar, um quebra-cabeça sozinha. Me lembrei dos pigmeus. Os pigmeus, eles pelo menos eram considerados como animais. E o governo não cobrava impostos deles. O governo não permitia que eles fossem responsabilizados pelos seus erros, pelos seus crimes, fossem presos se eles invadiam uma lavoura de milho, qualquer outra coisa. Então não se podia prender pigmeus, porque não eram considerados cidadãos. E foi um desbravador, um missionário trabalhar
no meio deles lá, inclusive o jacaré, o crocodilo, comeu um braço desse missionário. E ele amou muito aquela gente. E eles pediram ao governo, eles diziam assim: nós queremos ser presos, nós queremos ser responsabilizados pelos nossos atos, nós queremos ser castigados, ser considerados como gente. É o clamor aqui me lembrei disso. Tem alguém para dizer não, não faça isso, não faça aquilo. E às vezes quando diz não, fala: quem manda em mim sou eu. Logo a senhora, mamãe, logo você, papai, que você me deu na vida. Já foi o tempo, isso é um tempo, isso já era. Mas depois você sente lá, marido, pode falar nada, depois. E pense se meu pai e minha mãe estivessem comigo, me ajudariam. E quando sinto Deus tão perto e tão presente, que até posso ouvir suas palavras, devo essa confiança em Deus e a esta igreja, em especial o Senhor que tanto me ensina e ajuda, e a cada dia tão próximo de nós, nos instruindo. Pastor, a coisa mais linda para mim é ver uma mãe entrar por estas portas ao lado de suas filhas, e os pais acompanhados de seus filhos, e vice-versa. O que não entendo é porque parece que muitas moças e rapazes não valorizam isso, ignorando e reprovando os pais como se fossem inimigos. Assim também, pais que reprovam seus filhos ao invés de estimulá-los a continuar. E às vezes fico tão triste por ver tais atitudes. Termino dizendo com todo amor de filha, que as mães sejam mais amigas de suas filhas, que sejam mais unidas nessa batalha, e mais do que nunca os filhos deem as mãos aos seus pais. Por Cristo estou triunfante. Que cada luta nos torne mais unidos e felizes. Obrigado pela oportunidade, Rosa de Saron. Muito obrigado, Rosa de Saron, também. Muito obrigado para lá, muito obrigado para cá. Deus abençoe, irmão. Agora nós vamos ver aqui, na palavra, na mensagem, a palavra falada é a semente original. A palavra falada é a semente original. Como todas as mensagens do profeta, só o título, o tema é uma mensagem. O que é a palavra falada? A palavra falada é a palavra criadora, criativa, aquela que cria, que criou, é o verbo que se fez carne. E disse Deus: haja. E essa palavra falada vindo também através do homem especial de Deus. O profeta disse que não são todos os homens que têm que entrar lá onde Moisés entrou, que seria a morte. Ele diz: Deus tem determinados mensageiros na terra que recebem coisas que as pessoas não podem receber. Você não pode entrar onde eles entram. O profeta não lutou para a igreja ser como ele, porque ele tinha a pedra de coroa. Ele era um homem ungido, para depois ser um povo ungido. Ele lutou para que a igreja tivesse a vida de Cristo da maneira relativa, aquilo que é para a mãe, para o pai, para o filho, para a esposa, para o marido. Como Paulo ensinou, para aqueles que têm que cuidar das coisas do mundo, das coisas materiais. E que não têm que estar separados
e preparados para subirem numa plataforma e pregarem a palavra, ensinarem a palavra. Mas, de todos os modos, eles têm uma responsabilidade, têm responsabilidades em casa, com o culto doméstico, com os ensinamentos do lar, a educação de berço, o princípio de família. Cada família tem que ter seu princípio, ter linha, ter conduta e ordem de vida. Pois bem, mas ele teve como Josué. Josué não orou. Ele não orou. Parece que tem um corinho que diz que Josué orou. Não, mas Josué não orou. Ele mandou o sol parar. Ele disse: sol, você para aí, a lua também, detente. Agora, o profeta diz assim: se você for estar com os cientistas, você fica todo confuso, porque se isso parar, então é o fim. Se o sol para, então, o que acontece? Você diz: mas o sol é fixo, ele não tem movimento. Ele não tem movimento de translação, de rotação. Mas as galáxias estão aí no infinito, constantemente. Se um é parado, vai indo, outro está em torno daquilo, em rotação, em translação. Eu sei que a Bíblia diz que ele mandou o sol parar. Aí é o caso daquele pregador, daquele irmão que disse: bom, a Bíblia, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria da mesma forma. Vocês não estão nem crendo que foi uma baleia que engoliu a Jonas? Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria da mesma maneira. E nós temos que crer na Bíblia dessa forma. Josué mandou o sol parar. Elias não orou dizendo: ó Deus, manda seca sobre a terra. Não. Ele chegou diante de Acabe e disse: segundo a minha palavra, vai ficar 3 anos e meio sem chover. Não choverá sobre a terra. Segundo a minha palavra. Notamos que esses homens tinham a palavra falada. Na era apostólica, nós encontramos que Pedro disse para aquele coxo que estava ali há 38 anos na porta do templo pedindo esmola. Ele disse: não temos ouro nem prata, ou não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, anda. Então não houve discussão. O coxo começou a pular e foi curado. Aquele paralítico que nunca tinha andado na sua vida começou a saltar dentro do templo, quebrou a ordem do templo, aquela coisa toda, e gritando e dando louvores. Ele chegou na casa de Enéas, que estava na cama há quantos anos? 5 anos? 8 anos? 8? 8 anos ou 5 ou 10? 8. Eu disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Vamos, levanta. Levantou. Chegou lá aquelas viúvas, aquelas irmãs, chorando e mostrando as roupas que Dorcas tinha feito para elas. Ele subiu lá e disse: Tabita, cume, levanta-te. E ela se pôs de pé, foi ressuscitada. Paulo também usou a palavra falada. Vamos trazer aqui para o século XX. O irmão Branham, vocês conhecem a experiência dele, que ele contou lá na casa daquela viúva, irmã Muserhat. Irmã Muserhat, né? Hat. Ele estava numa região que não havia esquilos.
E o Senhor diz para ele falar a palavra. E então apareceria esquilos. Ele não cogitou, ele não discutiu, ele não arrazoou. Ele simplesmente disse: haja esquilos. Isso é a palavra falada. O esquilo apareceu lá. Haja esquilo. O esquilo apareceu lá no galho da árvore. A palavra falada. Ele atirou. O esquilo caiu sangrando. Ele disse: visão não tem sangue, não sangra. Ele comeu daqueles esquilos. E repetiu. Apareceu outra vez o esquilo lá e matou. A palavra falada. Quando ele contou isso para a irmã Muhat, ela creu de coração. Porque a palavra falada é semente. É a semente original. E aquilo fez contato lá dentro dela. Não foi simplesmente um creio assim, um creio supersticioso, um creio mental, mas um creio lá dentro. Lá na Escandinávia, na Finlândia, quando aquele menino foi atropelado por um caminhão e ficou todo esbagaçado lá no chão, as pernas estraçalhadas, aquele corpinho esbagaçado lá, olhos projetados, as veias, completamente um bagaço lá no chão. Os soldados russos estavam ali, e como sempre os curiosos, o povo ajunta. E ele, depois de conversar com seu companheiro, chegou lá e disse: se esse menino não se pôr de pé agora, eu sou um falso profeta. Eu porei uma placa nas minhas costas: sou um falso profeta. Mas ele tinha certeza. Ali não era hora de orar, não era hora de pedir: oh Jesus, tem misericórdia, tem compaixão, cumpre a sua promessa, cumpre a visão que o Senhor me deu. Não. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, testificou dentro dele que aquela era a hora de cumprir aquela visão que ele tinha tido bem antes e que alguns irmãos tinham escrita nas páginas brancas de suas Bíblias. Então ele chegou ali e falou apenas a palavra. O menino se pôs de pé completamente perfeito. Os soldados comunistas, ateus, chorando, disseram: vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. A palavra falada é a semente original. Ela não discute. Agora, nós aprendemos hoje de manhã que há tempo para todas as coisas. E a palavra tem um cumprimento específico no seu determinado tempo. Você não poderá de forma alguma entender e aceitar em si mesmo por causa de sua condição. A condição humana. E a mente está tão infestada, a mente está tão poluída, imagens, sons, conversas, notícias, fatos, mentiras. Isso polui a mente. Se você soubesse o que significa ouvir uma má notícia, você evitaria o máximo
você daria tudo para não ouvir notícias. Quando se ouve notícia e vê aquelas catástrofes, e que é necessário, é preciso às vezes mostrar corpos mortos, estraçalhados. Mas vamos voltar lá ao sistema nervoso do homem, da pessoa. Aquelas coisas vão ficando gravadas. E elas, de uma forma ou de outra, atacam aquilo que te dá realmente a memória, que são os neurônios, que são as células. Elas atacam, elas poluem, elas desgastam. E elas chegam a ter influência no espírito. É tanto assim que o irmão Branham disse: diga a qualidade de coisa que você está vendo, a qualidade de música que você ouve, e me mostra o tipo de pessoa com quem você anda, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Não tenham dúvida. Sem dúvida alguma, existem nesta hora aqui espíritos, imagens, vozes, isso nos acompanhando dia e noite. Mas uma coisa está estabelecida por Deus. Uma coisa está estabelecida dentro de nós pelo o Deus dos céus, pelo Senhor dos senhores. É a palavra falada. Ela está em você. Ela está em cada um de nós. Primeiro, mesmo em porção pequena, ela não é percebida. Você fala uma coisa e não percebe que aquilo aconteceu. Só porque você falou hoje, às vezes passaram 6 meses, passou 1 ano, passaram 2 anos, 5 anos. Você nem lembra que aquilo foi falado por você. Mas as ondas sonoras nunca morrem. Por isso que nós temos de ter cuidado em amaldiçoar as pessoas. Uma mãe pode amaldiçoar um filho. Uma filha ser amaldiçoada por uma mãe que morre e mata por causa daquela filha. Porque na hora do seu nervosismo, ela fala coisas pesadas. Um pai pode fazer isso. Um irmão joga uma carga sobre o outro, de longe, de outro estado, de outro país. Como também o abençoa de longe e de perto. Nós não damos conta do que realmente significa palavra. Palavra. Temos batido isso. Antes de ser uma palavra, um pensamento, ainda que seja relâmpago, sem o concurso do cérebro, sem o concurso, ainda que simultâneo até, dessas células, nós não podemos falar. E a palavra é, sem dúvida alguma, um grande poder.
Jesus disse: pelas suas palavras sereis julgados, e pelas suas palavras sereis condenados, sereis justificados. Mas nós não temos medido realmente o que significa palavra. Falar. Falar não é uma coisa tão simples como se pensa. Agora, por que pode falar com facilidade? Fala-se errado gramaticalmente? Fala-se correto gramaticalmente? Mas fala-se indevidamente aquilo que não deveria falar. Tanto o indouto como o douto, o doutor. Todo mundo tem por obrigação de falar. Todas as pessoas querem falar. E falar muitas vezes significa desabafar, significa remédio, terapia, derramar. Eu não tenho com quem falar, eu preciso com quem falar. Mas houve um homem que ele fugia de falar. Ele não queria falar com ninguém. E no entanto ele falava todo o tempo. Ele falava todo o tempo com Jesus. Ele conversava todo o tempo com Deus. Mas é engraçado. Você se assenta numa sala, num sofá, numa cadeira, e se põe a conversar com alguém. E ali passam-se as horas, o tempo, uma pessoa com quem você gosta, e o tempo vai passando, e o assunto é bom, o assunto é política, o assunto é futebol, o assunto é corrida de cavalo, é corrida de carro, é isso e aquilo outro, e o tempo passa e você não percebe. E ninguém censura, ninguém se preocupa. Mas se você vê uma pessoa ajoelhada, de mãos postas, dentro do quarto, orando, aí você não vai dizer minha mãe está louca, você não vai dizer meu pai está louco, você não vai dizer minha filha perdeu a cabeça, ficou doida. Mas se você chegar na sua casa, sozinho, devagarzinho, e ficar escutando seu pai sentado na sala conversando com alguém, e por fim você percebe que não tem ninguém lá, e seu pai está lá: pois é, Jesus, então a gente passou por ali, o senhor sabe, e eu estava lembrando quando o senhor chegou lá na praia da Galileia, e depois dali, eu lembro que o senhor desceu lá para a casa de Maria, já um pouco tarde, depois de 3 dias, a Marta veio encontrar com o senhor, né? O senhor lembra? O senhor lembra, Jesus? Pois é, eu sabia que o senhor lembrava. Pois é, então vai assim, e conversando, o papai está doido. Ele está conversando com Jesus, está conversando sozinho. Quer dizer, você não se assenta na sala para conversar com Jesus. Jesus só pode te ouvir dentro de um oratório. Você só pode conversar com Jesus se for dentro do quarto, preso, se for de joelhos. Se for em posição de sentido, como se fosse somente em oração. Você não pode conversar, ter um companheirismo amistoso com Jesus. Eu já contei isso aqui. Aquela velhinha que começou a conversar com a roda que ela fiava. Vocês não, a maioria que não sabe o que é roda de fiar, né? Não sabe o que é almofada de fazer crochê, birro, renda. E ela chegou em casa, ela tinha uns ouros, lá que as velhinhas tudo tinha uns ouro puro mesmo, uns brincos de cabacinha, aquelas coisas. E o ladrão entrou na casa dela, ficou no giral lá, que tinha, toda a casa tinha um giral de botar queijo, rapadura.
E ele ficou lá em cima. E ela chegou, ela percebeu. Então ela passou a mão na roda e começou a afiar. Falou: minha roda, eu vou conversar com você, vou te contar uma história. Quando eu era moça ainda, eu fui na fonte buscar água, e quando eu voltei, um homem me perseguiu e correu atrás de mim, me agarrou e eu comecei a gritar, socorro, 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 socorro. E o ladrão estava rindo dela lá em cima. Acontece que ela gritando socorro, os vizinhos vieram ver o que era. Ela falou: olha lá, o ladrão. Ela começou a conversar com a roda. E foi a salvação dela. Você acha que só pode conversar com Jesus assim? Ave Maria, cheia de graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... O que é isso? Deus está cansado disso, gente. Deus quer companheirismo. O profeta diz: eu converso com ele como se conversa com uma pessoa. Ele é um amigo. Ele é um amigo. Ele é amigo. Ele é companheiro. Eu estava vendo aqueles dias os hinos que parecem com outros. Você quer hino que mais parece com o Zé Berto que divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Que hino que mais parece com ele? Divino companheiro. Conversar com Jesus. Os esperadores sabem como é que conversa com Jesus lá na mata. Os pescadores sabem como conversa com Jesus, sem se ajoelhar, sem precisar de se ajoelhar. Só numa posição é que pode falar com Jesus, conversar com Jesus. Espere um pouco, vamos conversar um pouco, vamos trocar ideia. Ele vai falando com você através das Escrituras e de repente seu coração começa a arder, como o da viúva, irmã Muserhardt, e você vai descobrir que ali está a palavra falada dentro de você. Dentro de você, porque você conversa com ele, ele está dentro de você. Não procure Cristo longe de você. Não procure Cristo no profeta, não procure Cristo no pai, na mãe, só nos outros, no pastor, no diácono. Procure Cristo em você. É em você. Daí então vem a palavra falada. Ela está em você, com você. E nós estamos trabalhando para que a igreja chegue a esse nível mais alto, que não é de sensação, e que não fará ninguém um dom a alguém. A honra não é de ninguém. Isto é Cristo no corpo, em você. Ah, se nós pudéssemos nos libertar de tal forma a ponto de nós termos um companheirismo com Ele, de senti-lo dentro do barco, porque companheirismo, fellowship, é estar no mesmo barco, enfrentando as mesmas ondas, as mesmas tempestades e a mesma bonança, a mesma calmaria. Você vai aprender uma coisa: todo mal que você combate está em você. Todo mal que eu combato está em mim. Todo mal que a pessoa combate está nela. Por isso que combater o mal de uma maneira farisaica é simplesmente chamar juízo sobre si. Combater o mal de uma maneira legalista é simplesmente chamar juízo daquilo sobre si mesmo. O profeta diz
que não podendo solucionar aquilo, você fica culpado daquilo. E a gente vê tantas pessoas que não estão aguentando com suas cargas, buscando cargas que não são delas. Você poderia dizer assim: basta as minhas, que é do posto do meu dever. Para que você buscar dos outros? Todo o mal que Jesus combateu estava nele. Por isso ele se fez homem. E ele se fez pecado sem pecar. Paulo disse que ele se fez pecado e que foi tentado em tudo. Em tudo. O diabo às vezes nos tenta numa coisa apenas e nos derruba naquilo. Ele foi tentado em tudo. Então ele não simplesmente combateu. Ele não combateu o pecado de Maria Madalena. Ele tomou o pecado dela sobre si. Ele se fez pecado como um antídoto, como soro contra a picada, contra o veneno da cobra, que é o próprio veneno da cobra. Por isso ele disse, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, entre parênteses, para que todo aquele que nela olhasse não morresse picado, uma vez picado pelas serpentes do deserto. Importa que o Filho do Homem também seja levantado. Porque o antídoto não é outra coisa senão isto mesmo. Aquilo passa por um processo, e o próprio soro da cobra é o remédio contra o veneno da cobra. O soro antiofídico, o próprio veneno da cobra é que oferece o antídoto. Você nunca teria que combater nada nesta vida se aquilo não estivesse em você. O profeta diz: porque nasceu de mulher, então todos pecaram. Isso é um gens que vem, está no homem, é próprio do homem. Você procura de onde ver esse bicho, se essa lata estava fechada. Como é que esse arroz pôde carunchar se a lata estava fechada? Como é que tem esses bichinhos aqui dentro? Estava nele próprio. Estava nele próprio. Agora, por outro lado, se algum homem na terra teve a palavra falada, é sinal de que todos filhos de Deus têm essa palavra. De acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu campo de ação, de acordo com o seu posto de dever, você tem que ter a palavra. Você tem que ter a palavra no seu lar. Isso tem que começar no início, tem que formar a família, é dessa forma. Vocês que estão começando, que se casaram e estão recebendo agora seus bebês, terão muita luta, porque logo a escola já vai desagregar esse sistema familiar, esse princípio. Mas a graça que há em você, a graça, não a pancada,
não o legalismo, não o farisaísmo, mas a graça que há em você para ser mãe, graça para ser pai, vai fazer com que você tenha a palavra dentro de casa. A palavra é de quem aqui? É do papai? Não. É do Joãozinho, que está com 7 anos, 8 anos de idade, é o que sapateia. E tem que valer a palavra dele. Então, dentro da ordem, esse aqui é um pouquinho de humano, de conduta humana. Mas nós vamos adiante. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Quando você está falando, você está plantando. Quando nós estamos falando, nós estamos plantando. Plantando alguma coisa. Se você está falando boas coisas, você tem que saber que todas as boas coisas que você fala, não somente daquelas pessoas que lhe são simpáticas, que calha na sua simpatia. Isso, Jesus disse, os fariseus fazem o mesmo. Não. Quando você fala boas coisas, aquilo reflete em você, reflete na sua própria vida. Quando você fala as coisas más, aquilo reflete em você, ativa aqueles átomos do mal que está em você, que estão em você. E quando você fala as boas coisas, aquilo, Jesus disse que se não é aceito, se não encontra a barreira, o objetivo lá, então retorna para você. Retorna. Então, palavra é planta. Palavra é semente. Se é semente, para que semente? Semente é para se plantar. Agora, veja o que ele diz aqui. Ele diz aqui, espere só um momento. O tipo de colheita que você obterá será conforme a espécie de semente que você lançou no campo. Olha, isso aqui eu sei que não é uma pregação, é uma aula que nós temos. É um ensinamento que nós temos. As pessoas estão falando bobagem demais. As pessoas falam besteiras demais. Falam sem necessidade. Duas mulheres estão conversando ali na esquina. Talvez se tivesse um gravador ali, ninguém poderia ouvir o que elas conversaram. Os telefonemas, se forem ouvidos, dá arrepio. Aqueles telefonemas de meia hora, de 1 hora, de 2 horas. É um assunto inesgotável. Com as amigas, com os amigos. Nos colégios, é uma gritaria. E fala-se aéreamente, palavras sem sentidos. Mas tudo que você está falando é semente. Você está plantando o que você está falando daquela irmã. E você vai colher o que você está falando dela. Talvez num filho, numa filha. Em você mesmo.
Ele diz: espere só um momento. Eu havia anotado aqui, errado, é o 223. 223, a palavra falada é a semente original. No fim do parágrafo. Espere só um momento, pare um pouquinho. Nós temos, a maioria das fitas do irmão Branham era assim. O povo escutando, o povo ouvindo. Espere só um momento. O tipo de colheita que você obterá será conforme a espécie de semente que você lançou no campo. Palavra é semente. Por isso o ladrão veio para roubar, matar e destruir através de palavras. Não tem um crime sem palavras. Não tem uma prostituição, um adultério sem palavras. Não tem um roubo sem palavras. Tudo tem que ter palavras. Não se constrói um prédio desse sem palavra. Não se faz uma caneta dessa sem palavra. Não se faz um palito de fósforo sem palavra. E você está falando todo o tempo. Quando não está falando com a língua, está falando com o pensamento. Aqui é muito conhecido, mas não importa. Quanto mais conhecido, melhor. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana através de palavras. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus, oramos Padre Nosso, Ave Maria, oramos a Jesus, oramos no altar, glorificamos, cantamos hino e amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mães que amaldiçoam filhas, mães que amaldiçoam filhos, e não sabem que amaldiçoaram-nos. Plantaram aquilo dentro do seu campo, no seu campo. Plantaram aquilo no seu terreno. De uma mesma boca procede bênção e maldição. A palavra é semente. E você começa a falar: eu acho que eu estou com câncer. Essa dor aqui é igual do vizinho, é igual do irmão, da irmã que morreu com câncer. Daí a pouco você vai ter um câncer. Você começa a falar, só falar e expressar que está doente. E manifestar sempre o semblante para os outros pensarem que você está doente. O semblante da auto-misericórdia. Chamando misericórdia, você vai ficando uma pessoa atrofiada.
Você vai se atrofiando, vai se paralisando no ânimo, nas iniciativas, na criatividade, no entusiasmo. Vocês pudessem pensar, se nós pudéssemos pensar um pouquinho antes de falar qualquer palavra, seria muito bom. Mas que coisa! É tão profundo que ele disse, é tão poderoso que ele disse assim, olha, veja, ele disse assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo, todo o sistema nervoso. É poderoso para refrear todo tipo de enfermidade. A pessoa que fala muito é difícil ser curada. É uma incontinência de língua, como há incontinência urinária, há incontinência de olhar, de pensamentos, de língua, de apetite. Não segura. A incontinência urinária é uma fraqueza dos músculos que tem abaixo da bexiga. E uma retificação da uretra, que é causada às vezes por pegar peso. As mulheres pegam peso às vezes e pode causar isso. E também por distúrbio do comando aqui, ó, da cabeça. E tudo que você escutar, que aconteceu, que vai acontecer, a palavra está implicada. A palavra é a semente de todo crime. De forma tal que quando um fica calado, dificilmente aquilo acontece. A discussão não pega fogo. Mas é tão grande que ele disse que aquele varão é perfeito. E ele pode controlar todo o seu corpo, todos os seus sentimentos, todos os seus impulsos, sua ira, seus desejos, seus apetites. Hoje mesmo eu estava dizendo, não, eu gosto de carne de porco, sim. Eu não como carne de porco, mas que ela é gostosa, é. Eu sei que ela é gostosa. Eu tenho paladar, eu sei que carne de porco é gostosa. É claro, depende muito da maneira que foi preparada, né? Precisa saber, né? É claro. Mas eu não como carne de porco. Não é por questão religiosa. Eu como carne de porco, sim. Uma vez no ano, assim, na casa que cheguei, tem carne de porco, eu como carne de porco. Mas estou dizendo, eu não uso comer carne de porco, mas que ela é uma das carnes mais saborosas que existem. O que é? Seria o quê? Seria um engano meu, uma coisa assim, não posso falar uma farsa, uma evasão, uma desculpa, uma coisa, não sei nem como aplicar isso aí. Mas é verdade, ela é gostosa. E quanto mais prejudicial as coisas, prejudiciais, mais gostosas elas são. Que são gostosas? São. Agora, a gente não usa. Por quê? Então eu aprendi
que um caráter forte pode dominar essas coisas, pode disciplinar a alimentação, pode dizer, não, eu não vou tomar isso. Pode se disciplinar, refrear o seu corpo. Mas se não consegue, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o que estamos tendo, não é verdade? Vamos adiante. Lembrando, o que você planta, você colhe. A palavra é uma semente. E essa palavra ficou com o eleito. É 228. Agora observe. Mas ali havia um que era a palavra. Ele era a palavra. Isto quer dizer, a palavra boa. O diabo veio para matar, roubar. É a palavra que destrói, que difama, que mata o nome, que destrói, que inflama o curso da natureza. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenhas vida e vida com abundância. Então eu trouxe a palavra que dá vida. A palavra que diz, não é assim que ele está falando. Mande dinheiro. Está falando, papai, mande dinheiro. Ah, bom, assim eu mando. Quer dizer, a mãe estava lendo o telegrama num outro espírito. O pai recebeu o telegrama do filho e leu o telegrama. Papai, mande dinheiro. Olha que absurdo, olha o jeito que ele escreve para mim. Olha que telegrama mais atrevido. A mãe pegou e disse, não, fulano, não é assim que ele está falando. Ele está falando, papai, mande dinheiro. Ah, bom, assim eu mando. Assim eu mando. Ele era a palavra. E onde ele ficou? Com os prometidos, os eleitos. A palavra que dá vida abundante ficou com o eleito. Ora, eu tenho saudade de um homem que antes de falar alguma coisa, ele pensava assim, eu vou ver o que vai gerar isto. Se é edificante, se vai ajudar, se não vai ajudar. Eu vim para que tenhais vida e a vida com abundância. Então, a palavra que dá vida. Agora, irmã, você vai continuar sendo aquela irmã que só encontra outra irmã para destruir alguém? Do viúvo que vai casar porque a mulher morreu anteontem? Aquilo outro. Vocês não sabem que mal vocês chamam sobre seus filhos, sobre seus lares, sobre suas vidas, quando vocês agem desta forma. Eu estou lutando, é para o vosso próprio bem. A palavra ficou com o eleito. Essa palavra que dá vida abundante. Então, antes de você conversar no telefone com alguém, ali na esquina, aqui na saída da igreja, seja onde for, na sua casa, na esquina, você lembra disso. Lembra disso que você está plantando. Vê que lucro que você vai ter nisso. Moças, mocinhas, comecem cedo. Eu já vi meninas atraírem maldições sobre si, estarem colhendo até hoje, por causa de língua. E o profeta disse, sabe por quê? Porque elas o viam em casa.
suas mães, seus pais. Isso aqui é uma luta para que você possa ter vida abundante. Nós estamos na estaca zero. Nós estamos no nível mais baixo. Porque foi lá, exatamente lá que ele apanhou Maria, que ele apanhou Zaqueu, o homem mais baixo da cidade, mais baixa de sua região, que era Jericó. E o profeta chegou a dizer que o caminho para o céu é para baixo. Eu não estou pregando aqui pensando que nós vamos sair daqui criaturas perfeitas, não. Bem entendido. Não. A palavra ficou com o eleito. E a palavra de Deus hoje ficará com o eleito. É a semente real de Abraão através da promessa. Essa é a palavra. Agora veja, nós estamos com a arma, com a carabina, com a bala, tudo certinho. Por quê? Nós temos a semente original. A palavra no sentido doutrinário é perfeita, é original. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vemos o Pai no Filho. Reconhecemos o profeta de Deus para esta era. Veja como tudo encaixa como palavra ao eleito. A mensagem. O que está atrapalhando a dinâmica disto é simplesmente a nossa carne, o nosso ego, a nossa mente, a nossa língua, os nossos sentidos. Eu sei perfeitamente, sem nenhuma artimanha, sem coisa alguma, que esse culto aqui está sendo uma preparação. Está sendo uma preparação. Porque nessa carne, de fato, nessa condição, nós não podemos chegar a esta palavra perfeita, a essa palavra falada. Nos é dado o mínimo seria não falar. Não é falar, não. A vitória às vezes está em não falar. Às vezes não falar significa a palavra falada. Ficar em silêncio está falando a palavra falada. É o sétimo selo, é a palavra falada. Às vezes ficar em silêncio. É melhor não falar do que falar o que não convém. O que não traz a edificação, o que não comporta a vida abundante. Agora, para terminar, ele disse, mas você sorriu. Você já sabe que está se referindo a Sara. Quando ela ouviu Eloí falando com o seu marido, que ela ia ter um filho. Ela sorriu, não foi de Eloí, foi de si própria, de sua condição. Porque você sabe que a palavra falada, você vai ter a palavra falada. Isto quer dizer, em dinâmica, porque você a tem no potencial. E você vai ter a dinâmica. O filho que está no plano de Deus para ser requerido, ele será requerido pela palavra falada. Não é por charamingação, não é por falação. Não é por nada disso, não, é pela palavra falada.
Essa não tem que ficar roxeando os olhos aqui, ó, rolando na cama a noite toda, perdendo sono, chupando o nariz. Não. A palavra falada não faz nada disso, não. Ela é falada apenas. Mas você sorriu. O quê? Isso é a graça. Bem ali Deus a teria matado. Bem ali Sara teria morrido. Porém, ele não pôde matar lá. Vocês estão vendo a nossa estupidez? Ele teria matado a cada um de nós, mas ele não pôde matar a Sara porque ela estava em Abraão. Ela era esposa de Abraão. Ela não tinha outro homem entre Abraão e ela. Quando um homem quis entrar entre ela e Abraão por culpa do próprio marido, Deus disse para aquele homem: você é um homem morto. Fraca, débil, ressequida, exato, mas é uma igreja que está em Cristo. Todos nós, começando por mim, seria o primeiro a morrer. Deus ainda não nos matou, foi por causa disso, pela mesma causa que Ele não matou a Sara naquela hora. Ela não tinha direito de descrer na palavra falada, porque a palavra falada também não tem que ter cumprimento na hora. Aquilo passou 25 anos. Isaías falou a palavra, depois de 720 anos foi que o filho nasceu, a virgem concebeu. Eu estava explicando para uma boa filha de uma boa mãe que partiu para o Senhor. Falei: olha, você tem a intercessão de sua mãe. Não é que sua mãe está lá do outro lado intercedendo por você. Não é isso não. Mas é que quando ela estava aqui, ela encheu a taça das orações lá, com orações por você, pelas suas irmãs, pela sua casa. Então até hoje, enquanto você estiver aqui, aquelas orações estão ribombando lá. Tem hora que eu me sinto até um pouco descansado, porque é tanta oração a meu favor, começando lá da minha mãe, da minha avó, que está cheio de oração da minha mãe lá. E nessa semana eu estava falando: pois é, mamãe, a senhora preocupou tanto com minha irmã, e chorou tanto por causa dela, porque eu te fiz chorar, mas a senhora chorou mais de preocupação de mãe por ela. Agora eu te fiz chorar muito mais, é claro. E no entanto, as suas orações estão lá. Não é que eu tenho uma mãe lá intercedendo por mim. Isso é um engano católico romano. Não é isso. Você acha que ter uma mãe orando por você é pouco, meu filho? Você acha que ter uma mãe orando por você, filha, é pouco? Eu quantas vezes dizia para a mamãe: isso é sua oração. Nos nossos enganos, não diga: bem, eu falhei. Não, não fica aí te esconjurando, lamentando. Não, aquilo não faz um filho de Abraão. Abraão teve falhas também, mas ele não pode tirar a igreja. Ele não pode matá-la. Não tem como fazê-lo. Ele não pode matar o eleito. Ele não pode tirar sua vida, porque você é parte dele mesmo.
Você é a palavra está em você, ela manifesta em si mesma, prova a si mesmo. Amor, alegria, paz, benignidade, todas as palavras de Deus, vida abundante, vida abundante, vida abundante. Poço artesiano, fluindo dia e noite, confiança. Às vezes você cai lá em si, sozinho, você é um bagaço até. Mas quando você sai para alguém, você está sempre dando alguma coisa. Você não sabe de onde vem aquela força, de onde vem aquela virtude. Às vezes você não quer nem que seu marido veja você chorando. Não quer nem mesmo que seus filhos vejam. Não quer mesmo nem que sua mãe perceba que você está sofrendo alguma coisa. E quando você sai lá fora, você está transbordando em virtude, exalando virtude. Vida abundante, palavra é semente. Vamos ficar de pé, irmãos. Quando a nova luz raiar, qual será o meu gozo? Quando salvo por Jesus entrarei ali no céu, certo ali, pois estarei perante o Rei. Belos hinos ao seu nome cantarei, ao louvor de meu Jesus, lá no céu, sim, lá no céu. Branqueados por Jesus, outras vestes eu terei, com os anjos lá no céu, aleluia, cantarei. Em eterna comunhão com os santos estarei, a Jesus ali no céu, face a face, então verei. Se você pode fazer isso com fé, faça. Não é despedindo ainda não. Se você não puder fazer com fé, com simplicidade, com humildade, com confiança, não faça. Não faça. Não faça para experimentar, não. Mas diga para a sua irmã vizinha, para o seu irmão vizinho: eu te dou saúde, em nome de Jesus Cristo. Eu te dou saúde, em nome de Jesus Cristo. Eu te dou saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Se há algum visitante que creu nessa palavra e quer viver por ela, você pode se manifestar também. Deus te abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.